nós vamos falar sobre a paz. Eu convido você a abrir o livro de Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler apenas o verso número 7 e esse texto será a nossa base para o estudo de hoje, dessa primeira parte do estudo sobre a paz. Jeremias capítulo 29, verso de número 7, diz assim: Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Introduzindo, está faltando paz dentre o povo brasileiro, né? Podemos identificar a inexistência de paz quando vemos a falta de harmonia nas famílias, muitas vivendo em pé de guerra entre os cônjuges e destes com os filhos e demais parentes. A falta de harmonia entre a sociedade que está dividida por vários aspectos, sejam eles culturais, religiosos, étnicos, ideológicos ou de gênero. As relações frágeis, tanto familiares quanto nas igrejas e, por que não dizer, em toda a sociedade. A ignorância, o desconhecimento quanto ao mérito e o êxito pessoal e a supervalorização que nós temos visto do auxílio estatal ao indivíduo, sobretudo nas condições de pobreza, falta de sistemas educacionais capazes de produzir cidadãos sadios e conscientes das suas responsabilidades individuais para com a construção de uma sociedade justa e organizada, e também na falta de oportunidades para o crescimento e desenvolvimento do indivíduo e da sociedade como um todo. Então, o conceito de paz, ele é um conceito muito maior do que necessariamente apenas a visão da falta de guerra, né? Quando nós vemos uma sociedade em que, desde o seu indivíduo, passando pela família e desta para a sociedade como um todo, né? As coisas não estão bem encaixadas e tanto a educação do indivíduo quanto a formação desse indivíduo, a formação de uma família ou mesmo a relação desta família entre si e da sociedade como um todo, elas não estão funcionando muito bem, é sinal de que esta sociedade ela não está conseguindo desenvolver aspectos de paz, né? Então, para que a gente compreenda isso com maior clareza, vamos tentar fazer uma definição a partir de agora daquilo que é paz. Então, nós vamos hoje aprender especificamente o que é paz. Nós vamos fazer essa segunda parte, o estudo, né, que está tratando desse tema chamado a paz de Deus. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para o texto base de hoje, que se encontra em Gênesis capítulo 3, verso 14. Nós vamos ler até o verso de número 19, depois os versos 23 e 24. Então, texto base de hoje, do tema que nós nos propomos tratar, a paz de Deus, Gênesis capítulo 3, versos 14 a 19 e verso 23 a 24. Ok? Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela,
maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, como nós estamos nos propondo a tratar desse assunto, a paz de Deus, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da interrupção da paz. O texto que nós acabamos de ler, de Gênesis capítulo 3, dos versos 14, 19 e 23 e 24, eles tratam basicamente a respeito da quebra da paz inicial. Nós sabemos que, e nós falamos isso, que Deus, ele quando criou, tá, os céus e criou também a terra, e falando especificamente a respeito da terra, né, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ele criou esta terra em estado de perfeição e, portanto, né, tanto a natureza criada quanto o homem criado, Adão e Eva no caso, eles foram criados em paz e havia paz na terra. E, obviamente, houve uma ruptura, tá, nesse conceito de paz da criação de Deus através do pecado. Nessa questão, nós vemos que o pecado ele adentrou a face da terra e, por ter adentrado a terra, né, algumas palavras desse texto que nós lemos hoje, elas nos induzem ao entendimento de que essa paz foi quebrada. Por exemplo, né, nos versos que nós lemos, né, a palavra maldita, por exemplo, ou inimizade, ferirá, né, dor, dominará, de novo o uso da palavra maldita, né, comerás com dor dela todos os dias da sua vida, espinhos e cardos também se produzirá, né, porquanto é pó e ao pó retornarás, falando especificamente da morte, né, lançou fora, né, todas espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. Todas essas expressões que foram utilizadas nesse texto bíblico, eles automaticamente remetem à ideia da perda da paz, da perda de uma paz institucionalizada por Deus no ato da criação, mas que, por ocasião da entrada do pecado no mundo, trouxeram, não é, condenação, trouxeram apenamento, trouxeram penas, né, para serem aplicadas a todos os indivíduos envolvidos, não é, naquela circunstância, obviamente gerando falta de paz para esta humanidade ainda no seu momento nascedouro, ali no princípio da história da humanidade. Bom, então a gente vai falar sobre essa questão da interrupção da paz, né? Quando Adão e Eva deram atenção à voz da serpente e comeram dessa árvore proibida, né? Está registrado ali em Gênesis capítulo 3, de 1 a 7, a sua desobediência, ela introduziu o pecado e, obviamente, interrompeu a harmonia original na criação do universo, né? Nós vemos Deus criando o universo com harmonia, assim como também a Terra de um modo muito harmônico, e a introdução desse pecado produziu essa circunstância que foi a quebra, não é, dessa harmonia original. Naquele momento, Adão e Eva experimentaram pela primeira vez a culpa e a vergonha
diante de Deus, né? Gênesis capítulo 3, verso de número 8. E, obviamente, a perda da sua paz interior, né? Quando a gente observa e lembra a história, a gente vê que no momento em que eles comem daquela árvore que lhes foi proibido comer, os seus olhos foram abertos, eles viram que estavam nus, se envergonharam, e não só se envergonharam pelo fato de estarem nus, mas também, quando Deus ele se aproxima, eles estão escondidos. E, obviamente, Deus ele observa, vê todas as coisas, tudo que está oculto, mas também Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele enxerga que e vê, não é? Enxerga no sentido de ver com os olhos, mas também ele enxerga no sentido de ver tudo que está acontecendo, e ele sabe onde está ali Adão e Eva e também sabe tudo aquilo que aconteceu. E ele faz, obviamente, a pergunta para Adão, e Adão ele se demonstra envergonhado diante de Deus, o que, obviamente, o delata naquela situação de que ele havia desobedecido a Deus. O pecado de Adão no jardim do Éden destruiu o relacionamento harmonioso que Adão e Eva eles tinham com Deus. Antes de comerem daquele fruto, eles tinham íntima comunhão, né, conforme Gênesis capítulo 3, verso número 8, mas depois eles se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ao invés de sentirem o anelo, a segurança, né, de estarem ali ligados a Deus, naquela conversa agora tinham medo da sua voz, conforme nos registra Gênesis capítulo 3, verso de número 10. Além disso, se interrompeu aquele relacionamento harmonioso entre Adão e Eva na situação de serem marido e mulher. Você vê que parte do apenamento da mulher, né, parte da pena que a mulher passaria a ter em relação àquele pecado que ela cometeu no princípio, seria essa relação de dominância dela com relação à pessoa de Adão, né? Quando Deus ele começa a falar a respeito do pecado que havia cometido, Adão ele lança a culpa em Eva, como a gente vê em Gênesis 3:12, e Deus ele declara que a rivalidade entre o homem e a mulher ela continuaria, né? Isso está registrado ali em Gênesis 3:16, conforme a gente leu. Assim começa o conflito social, que agora é parte integrante das difíceis relações humanas, desde as discussões mais corriqueiras até mesmo, infelizmente, as violências existentes acometidas nos lares, inclusive de muitos brasileiros, né? Já vem desde aquela época, infelizmente. A gente vê exemplos bíblicos em 1 Samuel capítulo 1, versos de 1 a 8, Provérbios capítulo 15, verso 18, e também 17, verso 1, né? Até aos conflitos das guerras internacionais, ou seja, aquilo que foi a ruptura do Éden, né? A ruptura da paz, que foi institucionalizada por Deus ali no Jardim do Éden, essa ruptura ela não só afetou as relações humanas interpessoais mais comuns, que são aquelas ligadas a marido e esposa, pais e filhos, né? Mas também condicionou toda a humanidade aí num contexto mais de sociedade, por assim dizer, também a conflitos e guerras, tá? Não só internas, mas também externas, o que a gente chama de guerras internacionais. Finalmente, o pecado ele interrompe a harmonia e a unidade entre a raça humana e a natureza. Antes de Adão pecar, ele tinha um relacionamento de trabalho muito tranquilo com o Jardim do Éden, né? Isso está registrado ali em Gênesis capítulo 2, verso de número 15. Ele andava livremente entre os animais, dando nome a cada um, então não tinha o risco de ser picado por uma cobra ou sofrer com a ferroada do escorpião, ou mesmo, né, ser comido por um leão, não é verdade? Não havia esse risco, né? Ele tinha ali livre acesso e trânsito
entre aqueles animais. A ideia de animal selvático não era necessariamente a mesma ideia que nós temos hoje, né? De animais selvagens. E aí a gente tinha, né, no caso de Adão, ali um bom relacionamento dele com os animais. Isso, obviamente, também foi quebrado. Está ali registrado, né, a questão de Adão dar nome aos animais em Gênesis capítulo 2, versos 19 e 20. Parte dessa maldição divina, pois, após a queda, né, envolvia a inimizade entre a serpente e Adão e Eva. A gente vê isso em Gênesis capítulo 3, verso 15. Isso do ponto de vista literal, tá? Acontece no sentido tanto da natureza se voltar contra o homem nesse princípio, mas também como no sentido figurado e profético, no sentido de que a semente da mulher, no caso Jesus Cristo, ele entraria, não é, em combate direto com o filho ou o filhote da serpente, que no caso seria identificado e já foi biblicamente, inclusive, né, no livro de Apocalipse, como a antiga serpente, o diabo e Satanás. Então, tanto nos dois sentidos, esse texto de Gênesis 3,15, ele funciona. Bem como trazendo, né, uma nova realidade para esses dois, Adão e Eva, e não só eles, como também os seus descendentes, que seria o trabalho, né, que exerceria ali uma necessidade de dores, né? Ou seja, o trabalho já não seria apenas prazeroso, mas também traria dores, traria suor, traria desgaste, né? Gênesis 3, 17 a 19. Antes havia uma harmonia entre a raça humana e o meio ambiente, como a gente já falou. Agora, uma luta e um conflito. A gente está vendo, né? Notícias as maiores falando a respeito de problemas na natureza, como aquecimento global, se é que isso de fato esteja acontecendo, né? Tem muita gente que acredita que não. A questão de desmatamento e o uso indiscriminado da terra e por aí vai, né? Num contexto em que houve sim um conflito, hoje existe um conflito muito grande entre o meio ambiente e o homem, tá? Então, nesse sentido, a gente vê que Romanos ele está certo ali em 8:22, que diz que toda a criação ela geme e está juntamente com dores de parto até agora, né? O texto de Romanos, capítulo 8, verso de número 22. Então, no sentido de interrupção da paz, era isso que nós tínhamos a tratar na data de hoje, tá bom? Eu só queria dizer para vocês, existe só para fechar essa questão da quebra da paz, né? Muitas vezes a gente tem uma visão apocalíptica do mundo por conta das dificuldades que nós vivenciamos no nosso país. Mas quando nós vemos a relação de outros países, né, dos governos de outros países com a sociedade habitante naqueles países, né, a gente vê um sentimento de maior tranquilidade e de paz. O Brasil, ele é um caso à parte. Por quê que eu digo isso? Porque nós vivemos num estado de guerra, do ponto de vista da criminalidade, em relação à sociedade civil e dos cidadãos de um modo geral. E também nós vivemos uma situação em que governos corruptos, tá? Eles atuam sistematicamente contra a população, mantendo a população estática, né? Naquilo que diz respeito a uma educação de qualidade que poderia melhorar as condições de conhecimento desta população, mas também melhorar as condições de trabalho, né, desta população. A ascensão, por exemplo, a uma classe social melhor abastada, né, ou seja, você sair da pobreza extrema e entrar num regime de pobreza, e também sair desse regime de pobreza e entrar numa classe média, por exemplo. Mas, não é? Nós vemos que os últimos governos eles não investiram nem em educação de forma a traduzir o dinheiro que se coloca na educação em qualidade de ensino e melhoria dos formandos, né, desta educação, e muito menos
na ascensão social das pessoas. O que isso fornece para a população, né? A ideia de que a coisa toda não funciona, que os governos politicamente exercem as suas funções sobre a sociedade por conta, por exemplo, de Satanás, e aí a gente não tem como melhorar porque está escrito na Bíblia que as coisas não melhoram. A gente tem que dar um ponto final nessa história. Por que isso? Porque nós, como servos de Deus, a gente tem que entender a palavra de Deus de forma profunda e não somente chegar à conclusão maniqueísta de que aquilo que acontece no mundo, no Brasil, melhor dizendo, acontece pura e simplesmente porque tudo sempre vai caminhar de mal a pior. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós temos certeza disso. Contudo, esse mundo que jaz no maligno, tá certo? Existem aqui cidadãos e existem aqui cristãos. Esses cidadãos que são cristãos, tá certo? Eles não podem parar diante da circunstância maligna do mundo e agir como que aguardando o fim de todas as coisas. A própria Bíblia, ela nos orienta a continuar o nosso trabalho, a continuar lutando por dias melhores para nós, no sentido de nos formarmos, no sentido de desejar ser alguém, tá certo? Mas isso não impede de maneira nenhuma que nós compreendamos a conclusão das palavras de Deus registradas na Bíblia Sagrada. Então, nós temos que aprender a diferenciar as coisas. Neste sentido, existe sim uma necessidade por parte do cristão de buscar compreender que a palavra de Deus ela está se cumprindo. Existe, no caso do tema que nós estamos propondo aqui, a ruptura da paz existente. Essa ruptura da paz ela vem desde o Éden e ela vai terminar num evento futuro. Sim, é verdade. Tudo isso é verdade. Mas isso não nos impede, muito pelo contrário, tá? Isso não nos retira a responsabilidade de lutar por dias melhores aonde quer que nós estejamos. E é por isso que nós oramos pela nossa família, nós oramos para que a nossa igreja ela tenha melhores condições, nós oramos para que a nossa sociedade ela tenha melhores condições, tá certo? Isso para garantir dias melhores. É o que diz a palavra de Deus, nós já estudamos aqui a respeito da oração, não é? Nós já falamos aqui as questões relacionadas à oração, estão amplamente divulgadas pelo apóstolo Paulo, que escrevendo a Timóteo, ele nos deixa com clareza o entendimento de que há uma possibilidade de que os crentes, os cristãos, os seus servos, eles tenham dias melhores na terra. Porque está dito aqui, olha, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Amoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, aquele que domina de alguma forma, para que tenhamos, aí falando aos crentes, uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E ele orienta mais, porque isto é bom, agradável, diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e tenham conhecimento da verdade. Então, há uma necessidade por parte de nós de buscar a paz, sim, sermos pacificadores, sermos pessoas capazes de reunir pessoas a Cristo, com certeza, não resta dúvida, mas parte deste trabalho está relacionado à nossa vida cotidiana na Terra, no sentido de buscar com que esses dias que nós estamos vivendo aqui, eles sejam melhores para nós e para aqueles que estão conosco,
tanto os nossos familiares, quanto os nossos irmãos em Cristo, os nossos co-cidadãos do nosso planeta, não só nossa sociedade próxima que nós temos, a nossa família, a nossa igreja, como também os nossos concidadãos no Brasil, os nossos irmãos brasileiros. Não é? Então nós temos essa responsabilidade de buscar ter paz com todos. Tá bom? Nós terminaremos então esse estudo falando a respeito do final da terceira parte ali, falando da restauração da paz, os procedimentos de restauração da paz que nós vislumbraremos, tá bom? Eu agradeço a oportunidade que vocês me concederam. Muito obrigado a todos. Aquele que dá semente, ou que semeia e pão para comer, também multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.